Hoje a gente vai mergulhar numa técnica que, olha, parece até mágica. Já pensou em unir metais com uma força absurda, mas sem derreter as peças principais? Pois é, vamos desvendar hoje a arte da brazagem. Parece um quebra-cabeça, né? Como assim juntar duas partes de metal para sempre se elas nem chegam a derreter? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder agora. E a resposta é brazagem. Pensa nela como se fosse uma supercola de metal. A gente esquenta as peças, claro, mas só o material de adição, que é uma liga especial, é que derrete. Ele escorre para dentro da junta e, quando esfria, cria uma ligação molecular super poderosa. E o segredo de tudo? As peças originais continuam ali, intactas. Ok, vamos entender isso melhor. Braçagem não é uma coisa só. Na verdade, é como se fosse uma família de técnicas. E a gente pode dividir em três tipos principais, cada um com a sua função. As grandes diferenças entre eles estão na temperatura e na folguinha que fica entre as peças. Tudo que acontece acima de 450 graus Celsius, a gente está falando de brazagem e solda-brazagem, que são para uniões bem fortes. Agora, abaixo disso, aí a gente tem a soldagem branda, super comum em eletrônica. Primeiro, vamos falar da estrela do show, a técnica que dá nome a tudo isso, a brazagem propriamente dita. Essa aqui é a técnica de alta performance. Para ela funcionar, as peças têm que estar muito, mas muito próximas mesmo, quase se encostando. O metal de adição, que geralmente é uma liga de prata ou níquel, é literalmente sugado para dentro desse espacinho minúsculo. O resultado, uma junta absurdamente forte. É o que se usa muito em refrigeração, em tubulações. Agora, vamos conhecer uma prima bem próxima da brazagem, a solda-brazagem. O nome já dá uma boa pista, né? É um meio termo entre solda e brazagem. A gente usa solda-brazagem quando as peças não se encaixam tão perfeitamente, quando tem um vão maior para preencher. Aqui não rola aquela sucção para dentro da junta. Em vez disso, o metal de adição, tipo latão, vai preenchendo o espaço, funcionando como uma ponte bem robusta entre as partes. E por último, chegamos na soldagem branda. Essa talvez seja a mais familiar de todas. Esse é o tipo de solda que provavelmente muita gente já viu ou até já fez. É aquela usada em placas de circuito, em pequenos reparos. Como ela trabalha em temperaturas bem mais baixas, é perfeita para componentes delicados. A contrapartida, claro, é que a resistência mecânica da junta é menor. Então, o ponto principal é este aqui: 450 graus Celsius. Esse é o número mágico que separa o mundo da soldagem branda, de baixa temperatura, do mundo da brazagem e solda-brazagem, que são de alta temperatura e alta resistência. É a grande linha divisória. Bom, a gente já conhece os tipos, mas qual é a ciência por trás disso tudo? Como é que um metal líquido consegue se espalhar e grudar tão bem num metal sólido? A resposta está em dois princípios físicos que são fundamentais. O primeiro é a molhabilidade. Para a união dar certo, o metal de adição derretido precisa molhar a superfície das peças. E isso só vai acontecer se as superfícies estiverem absolutamente limpas, sem nenhum óleo, sem nenhuma oxidação. Qualquer sujeirinha ali funciona como a cera no carro. Vai repelir o metal e estragar a junta toda. Isso nos leva à capilaridade, que é o verdadeiro superpoder da brazagem. É a força que ativamente suga o metal líquido para dentro daquela folga minúscula entre as peças, preenchendo cada cantinho. É a mesma coisa que acontece quando uma toalha de papel encosta numa poça d'água e puxa o líquido para cima. A junta faz o mesmo com o metal de adição, garantindo uma união completa e sem falhas. Com a ciência na cabeça, vamos para a prática. Existe um procedimento quase universal, com 6 passos, para garantir que a brazagem fique com a máxima qualidade. Olha, cada um desses passos é fundamental. Primeiro, a folga certinha é o que vai permitir a capilaridade funcionar. Depois, a limpeza impecável garante a tal da molhabilidade. Em seguida, vem o fluxo, que é tipo um escudo químico protegendo a junta do oxigênio enquanto tudo esquenta. Com tudo montado, é só aquecer de forma uniforme e fazer a mágica acontecer. E no final, a limpeza é essencial, porque o resíduo do fluxo pode causar corrosão lá na frente. Certo, mas onde é que a gente encontra essa tecnologia no dia a dia? Como é que isso tudo se conecta com o mundo real? A resposta é, basicamente, em todos os lugares. A grande sacada da brazagem é a versatilidade dela. Ela consegue unir metais diferentes, como aço e cobre, o que é bem difícil para a solda tradicional. Por isso que ela está em tudo, desde o radiador do carro, a tubulação da geladeira, até em equipamentos cirúrgicos de altíssima precisão.
E aqui a gente vê o balanço, né, os prós e os contras. Por um lado, a abrasagem é fantástica, usa menos calor, então preserva as propriedades do metal, é rápida, é limpa. Por outro lado, a resistência da junta vai ser sempre limitada pelo metal de adição e ela não aguenta temperaturas tão altas quanto uma junta que foi soldada por fusão. No fim das contas, a filosofia da abrasagem pode ser resumida nessa frase. A ideia não é destruir para reconstruir, como acontece na soldagem por fusão. A ideia aqui é criar uma conexão poderosa, mas que respeita e mantém a integridade das peças originais. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante. A abrasagem nos ensina que, às vezes, a união mais eficiente não vem de uma fusão completa, mas de uma conexão inteligente que preenche o espaço que existe entre as partes. Uma ideia que talvez vá muito além do mundo dos metais.